Então, dando sequência aí nesses termos básicos, a gente tem alguns termos básicos para, né, para discutir aí acerca da ética, né? Então, são termos a autonomia, a beneficência, a não maleficência, a justiça e a fidelidade. Então, primeiro, a autonomia, independência, autovalorização, no que tange às implicações da enfermagem, demonstrar respeito por todas as pessoas, apoiar o direito do cliente ao consentimento informado, né? Então, o que que a gente tem? Então, talvez algo, né, que a gente precisa buscar dentro da nossa profissão, que é no caso na questão da autonomia, então a gente vai ter o que é algo, uma independência, uma autovalorização. Então, muitas vezes, a gente percebe aquela questão da submissão, aquela questão da dependência, né, do outro, da espera também. Então, no que tange as implicações da enfermagem, precisa se demonstrar respeito por todas as pessoas e apoiar o direito do cliente ao consentimento àquilo que é informado, né? Então, todo esse caminho autônomo que a gente deve ter, mas também respeitando o outro, respeitando também, tendo também aqui o consentimento do outro. O outro termo é a justiça. Então, igualdade, todos devem ser tratados de maneira igualitária, né? Todos devem ser tratados de maneira igual, e aí a gente vai ver nessa questão da igualdade, muitas vezes a gente percebe, isso parece que é nato, né, do ser humano, acabar sendo tendencioso, acabar sendo injusto, muitas vezes, porque eu conheço, ou porque é meu amigo, né, assim. Então, no que implica as questões de enfermagem, é garantir a alocação razoável de recursos como cuidado de enfermagem para todos os clientes, determinar prioridades em que os clientes devem ser tratados. Então, na questão de justiça, a gente vai observar também aqueles critérios que se existem ou que existem das necessidades, né? Do que é prioritário, de quem tem prioridade. Muitas vezes a gente vai perceber isso em filas, né? Ninguém quer pegar fila, ninguém quer esperar, né? Assim, e a gente vai sempre dando o nosso jeito de furar a fila, de furar a vez, de passar na frente do outro, quando a gente precisa ser justo, seguir as regras, né? Aquilo que a gente tem de prioridade, seguir as regras de prioridade aqui. Passando. Então, o próximo é fidelidade. Então, no conceito de fidelidade, a gente tem sinceridade e esforçar-se para manter as promessas, né? Então, que neste conceito de fidelidade, a gente tem a sinceridade. Então, nós precisamos nos esforçar, como a gente viu, para ser justo, mas também para ser fiel, né? Esforçar-se para cumprir aquilo que são as suas promessas, né? Ser fiel ao seu juramento, ser fiel àquilo que você estudou, ser fiel ao que os códigos dizem, né? As leis, elas dizem. Então, no campo da enfermagem, manter as promessas feitas aos clientes, famílias e outros profissionais, evitar o abandono dos clientes. Então, é você permanecer-se fiel, né? Fiel ao seu juramento, fiel à sua profissão, fiel aos seus familiares, aos familiares dos seus clientes, dos seus pacientes. Beneficência é buscar ativamente os benefícios, a promoção do bem. Muitas vezes a gente olha, né, nós vemos um mundo muito negativista, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é mal, vira notícia, vira manchete, a gente gosta de ouvir, a gente gosta de assistir filmes, novelas, tudo, né, vai nos conquistando a partir das maldades, e aí o mundo carece dessa beneficência. Então, a gente precisa buscar ativamente os benefícios, a promoção do bem, né? Então, no que implica a enfermagem, a gente tem que promover ações que beneficiem os clientes, procurar benefícios que forneçam o menor dano, considerar o maior interesse do cliente acima do próprio interesse, né? Então, o olhar para o outro, o olhar para a necessidade do outro, né? Para aquilo que vai fazer bem ao outro. A não maleficência, né? Buscar ativamente não fazer o mal, né? A gente sabe que é errado, a gente sabe que não é bom, então não deve ser feito, né? Evitar riscos de lesão e dano que ocorram durante o desempenho das ações de enfermagem, isso é muito importante, né? Ter consciência daquilo que você vai fazer,
ter consciência daquela sua prática. Isso, às vezes, até pela não prática, né? Aquilo, muitas vezes, aquela ação que você vai fazer, será que não vai prejudicar o seu paciente? Ou aquilo que você vai deixar de fazer, né? Não está prejudicando o paciente, não está trazendo mal, né, para o paciente, né? Não vai interromper, talvez, um tratamento. E isso a gente sabe que carece muito nos nossos dias. Essa busca do bem, né? E aí, no que tange a equipe de enfermagem, a gente sabe que existe, né, um período de exaustão muito grande, um plantão não é brincadeira, a gente sabe muito bem disso, mas é quando você transforma o seu cansaço, né, para o bem do outro, né? É quando você permite que no seu cansaço outros sejam cuidados, porque faz parte da sua profissão, faz parte do seu ofício. Procurar fazer o menor mal quando os benefícios resultar em algum mal, né? Então, assim, você sabe que que aquilo vai ter uma consequência mal, que aquela ação ou aquilo que você deixar de fazer, né, pode trazer o mal, né? Então, é muito importante refletir sobre isso. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente tem a ética na vida social, a ética na vida em sociedade. Então, cada ocasião social, ela exige um tipo de comportamento. Para tanto, se deve usar o bom senso em cada detalhe, no vestir, no falar, na postura, nosso comportamento, nossos gestos, nossas palavras, nossa postura se diferem nas mais diversas ocasiões sociais. Isso é muito importante. O nosso comportamento demonstra a pessoa que nós somos, a nossa maneira de falar com o outro, a nossa maneira de agir com o outro. E esse mundo de agitação que a gente vive, nesse mundo de tanta cobrança também que nós temos vivido, às vezes exige de nós ou faz com que a gente tenha um comportamento que não é nosso, né? Devido ao nosso estresse, devido ao nosso cansaço, nosso acúmulo de atividades. E é importante a gente pensar nessa questão ética da vida em sociedade. O meu comportamento diz quem eu sou, né? E aí a gente tem sempre que o quê? Usar o bom senso, né? Em cada detalhe. E aí a gente vai pensar na maneira de vestir, né? Se a minha maneira de vestir está adequada ao posto que eu assumo, né? À profissão que eu tenho assumido, a minha maneira de falar. A gente observa muitas vezes dentro do hospital, a necessidade, né, desse silêncio, do respeito ao paciente que está ali. Então, aí a gente precisa moderar também a nossa fala. E aí a gente percebe, por exemplo, quando nós estamos em alguns espaços, né, espaços de visita, quando esta fala, né, é uma fala muito alta, às vezes prejudica o tratamento da pessoa, a nossa postura. Também, diante de algumas situações, a gente sabe que existem muitos conflitos, todo mundo, né, que chega a um hospital, que chega a uma clínica, ela quer que o seu problema seja resolvido. Então, quando a pessoa ela busca uma solução para o seu problema, ela quer que o problema, de qualquer forma, ele seja resolvido. E nós que estamos lá, estamos para resolver este problema e não criar mais problemas, e não gerar mais problemas. E muitas vezes ocorre ao contrário, né? A pessoa ela chega para poder resolver o problema dela e a gente, né, com o nosso estresse, a gente não sabe atender, a gente às vezes não tem uma postura adequada, e aí o que acaba gerando mais problemas, né? Construindo mais conflitos, gerando mais conflitos. E isso é importante a gente pensar. No nosso comportamento, os nossos gestos, eles também dizem muito, as palavras a serem utilizadas. Então, ter uma postura que difere nas mais diversas ocasiões sociais. Então, para cada momento, né, eu preciso ter uma postura, cada ambiente, com cada pessoa que eu converso, né, eu preciso saber conversar, eu preciso saber lidar, né, para resolver determinadas situações. Então, a ética na vida profissional é um conjunto de normas que regem os atos dos profissionais quando em exercício. Então, a gente viu, né, de um modo geral, na sociedade, a gente precisa ter várias e várias posturas, várias e várias hábitos, né, que demonstrem quem a gente é, para a gente ter uma sociedade cada vez melhor, um ambiente cada vez mais sadio. E na ética na vida profissional, nós temos
um caminho a ser seguido. E é importante a gente pensar e refletir também que, às vezes, mesmo tendo as regras, a gente às vezes acaba descumprindo, né, assim, e existem coisas também que não estão explícitas nas regras, que não estão explícitas nos códigos, nas leis, mas que a gente deve fazer de maneira ética, porque a gente sabe que é ético, né, porque a gente sabe que é moral para a gente fazer aquilo. Então, comportamentos éticos perante a profissão de auxiliar técnico de enfermagem. Então, aqui a gente tem algumas descrições desses comportamentos éticos, né? O que deve ser feito aqui? Respeitar todas as confidências que seus pacientes, né? De seus pacientes. Então, tudo aquilo que é confidência, né? O segredo, o sigilo, deve ser mantido, né? Então, assim, às vezes a gente vê muito isso, né? Como eu já disse outrora, da questão, né? Desta era da comunicação, do espalhar muito fácil as notícias e tudo mais. Então, a gente precisa respeitar todas as confidências dos pacientes. Jamais comente em público durante as horas de folga qualquer incidente ocorrido no hospital, nem de informações sobre seu doente. Qualquer pergunta que lhe for feita sobre os cuidados que ele recebe, bem como de suas condições atuais e prognósticas por seus familiares, deverá ser relatada ao supervisor. Então, muitas vezes, né, lógico que a gente sabe que o prontuário é algo, né, que não é que o próprio, né, dono do paciente, o próprio acompanhante, ele tem acesso, ele pode ter acesso, é um direito dele, mas ali é algo restrito e familiar, né? Não cabe a nós comentar nada, falar nada desse paciente a outrens que não sejam aqueles que de fato lhe desrespeitam. Evite maledicência, jamais critique seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outros funcionários ou dos enfermos, né? Então, assim, isso às vezes, né, natural também do ser humano, falar mal do outro, falar mal do trabalho do outro, e isso a gente deve evitar, essas maledicências, né? Principalmente quando se está na frente do paciente, né? Às vezes percebe-se algum erro. Isso já aconteceu comigo, com um paciente que eu estava, e ocorreu um erro de não ter feito a medicação, o acesso, perdeu-se o acesso, e ele deixou só no outro dia o técnico, né, responsável pelo outro dia foi que foi perceber que estava sem acesso, né? Então, assim, mesmo ali, né, foram tentando não deixar claro, né, o erro, mas, né, explicando o que foi que aconteceu, deixando claro para mim o que foi que aconteceu, mas sem degrinir ali a imagem do colega, né, da colega que tinha deixado aquilo acontecer. Respeite sempre a intimidade. Respeite sempre a intimidade de seus pacientes, bata de leve a porta antes de entrar no quarto, cubra-o antes de executar qualquer posição, cuide para que haja sempre lençóis disponíveis para os exames e exposições terapêuticas. Então, isso é muito importante, né? Cuidar da intimidade do paciente, zelar por isso, desse cuidado, principalmente quando a gente sabe que, né, que são mulheres, que são senhores, senhoras, né, que às vezes estão bem mais ali reservados, né, às vezes vai deixar tocar a timidez. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado e muito zelo. A ficha do paciente contém informações privadas e deve ser guardada, né? Então, isso deve ter muito zelo também quando se está com a ficha do paciente em mãos. Demonstre respeito por seus colegas de trabalho em qualquer ocasião. Nunca recorra a apelidos, doenças ou números de quarto para se referir aos doentes, né? Então, é muito importante, a gente, né, percebe-se muito a questão do próprio o uso, às vezes, né, do leito ali e tal, mas é muito importante, né, saber o nome, né, quem é essa pessoa ela tem uma identidade, e é importante se referir-se a ela pela sua identidade, né, aceite suas responsabilidades de bom grado, né, ser cobrado não é bom, mas para não ser cobrado, a gente precisa realizar o nosso trabalho com bom grado. Recorra à igreja da qual faz parte da qual faz parte do paciente sempre que
que necessário, né? Às vezes a gente sabe também que essas questões, há algumas questões religiosas, algumas doutrinas também, então é importante também saber disso, né? Qual a religião do paciente, às vezes, para que algumas decisões elas sejam tomadas, mas aí principalmente junto ao seu acompanhante. Não comente sua vida nem seus problemas pessoais ou familiares com seus doentes, a não ser que sejam termos gerais, né? Então, assim, às vezes, lógico que nem no bate-papo, né? Tem uma questão também de elevar a autoestima, numa conversa ali informal, mas nada sem, de fato, trazer à tona, né, os seus problemas como se fosse ali um desabafo, né, porque o paciente está ali precisando de cuidados. Falar alto e fazer muito barulho é um comportamento impróprio que incomoda ao paciente e a seus familiares. Ter boas maneiras é uma obrigação, né? Então, boas maneiras é obrigatório todos nós termos, né? Então, evitar falar alto sempre ou não falar alto de maneira alguma. Gratificações como dinheiro, presentes e gorjetas por parte dos pacientes devem ser recusadas, né? Entra aqui aquelas questões éticas, né, que a gente sabe de suborno, né, muitas vezes que a pessoa quer subornar o outro, como eu já disse, até às vezes para poder furar a fila, né, ou para poder ser atendido, ou para que o seu paciente seja atendido. Então, isso não deve ser aceito de forma alguma. Não faça refeições no quarto do enfermo, nem no local onde é preparada a comida. Use com moderação o material fornecido pelo hospital. Tenha cuidado com os equipamentos. Durante a carreira de enfermagem, você encontrará certos tipos especiais de pacientes, como viciados em drogas, alcoólicos, criminosos, suicidas e pervertidos sexualmente, né? Então, tudo isso são cuidados, né, que a gente deve ter, que vocês devem ter ao longo do exercício da profissão de vocês. Então, aí aqui a gente tem uma carta brasileira de direitos do paciente. Então, nessa carta a gente vai ter alguns itens, né, algumas coisas que são de direitos do paciente, que tudo aquilo que o paciente ele tem por direito. Então, a saúde e a correspondente educação sanitária para poder participar ativamente da preservação da mesma, de saber como, quando e onde receber cuidados de emergência, tem o direito ao atendimento sem qualquer restrição de ordem social, econômica, cultural, religiosa, social ou outra, né? Então, todos têm direito, né? Independentemente da sua ordem social, da sua classe econômica, da sua cultura, da sua religião, todos têm direito ao atendimento médico. A vida e a integridade física, psíquica e cultural. Então, o direito à vida é para todos, né? O direito à integridade, o direito aos cuidados físicos, aos cuidados psiquiátricos, ao cuidado cultural. Tem um direito também à proteção contra o hipertensionismo, que é um comportamento cínico que viola seus direitos e sua dignidade como pessoa. Então, às vezes, né, a gente tem algumas indiretas, o paciente falou alguma coisa, a gente responde ali com um certo ato cínico, né? Isso é chamado de hipertensionismo. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, toda pessoa, né, todo paciente, ele tem direito à liberdade religiosa e sua assistência espiritual. Então, se há uma necessidade, por isso, né, que às vezes a gente vai ver pastores, padres, né, pessoas também de igrejas que vão visitar, né, os pacientes, que vão acolher ali os pacientes, é um direito dele, de ser respeitado e valorizado como pessoa humana, de apelar do atendimento que fira sua dignidade ou seus direitos como pessoa, de ser considerado como sujeito do processo de atendimento a que será submetido, de conhecer seus direitos a partir do início do tratamento. Então, é importante, né, deixar a pessoa sempre muito bem informada do tratamento que lhe será aplicado, daquilo que lhe será aplicado, é direito dela saber. De saber se será submetido a experiências, pesquisas ou práticas que afetem seu tratamento ou sua dignidade e de recusar e submeter-se às mesmas. Então, é um direito, né, da pessoa saber se ela vai passar por algum processo
ali de pesquisa, né, se ela vai passar por alguma experiência, e ela tem o direito também de recusar, de ser informado a respeito do processo terapêutico a que será submetido, bem como de seus riscos e probabilidade de sucesso, de solicitar a mudança de médico quando julgar oportuno ou de discutir seu caso com um especialista. A assistência médica durante o tempo necessário e até o limite das possibilidades técnicas e humanas do hospital, de solicitar e de receber informações relativas aos diagnósticos, ao tratamento e aos resultados de exames e outras práticas efetuadas durante sua internação, de conhecer as pessoas responsáveis pelo tratamento e de manter relacionamento com as mesmas, a ter seu prontuário devidamente preenchido, atualizado e mantido em sigilo, a rejeitar até os limites legais o tratamento que lhe é oferecido e a receber informações relativas às consequências de sua decisão, a ser informado do estado ou da gravidade de sua enfermidade. Ao sigilo profissional relativo à sua enfermidade por parte de toda a equipe, de ser atendida em instituições de serviços adequadas, porém a gente sabe, né, que nem sempre é assim, de conhecer as normas do hospital relativas à sua internação, de receber explicações relativas aos componentes da fatura, independente da fonte de pagamento, de receber familiares ou outras pessoas estranhas à equipe de cuidados, de deixar o hospital independente de sua condição ou situação financeira, mesmo contrariando o julgamento do seu médico e do hospital, embora, no caso, deva assinar seu pedido de alta, de recusar sua transferência para outro hospital ou médico até obter todas as informações necessárias para uma aceitação consciente da mesma. Então, aqui, né, dentro dessa carta, vocês podem estar relendo, fazendo, né, a releitura dessa carta. Este material eu vou postar no grupo, vocês podem dar uma lida em todo esse material que vai sair, é importante, né, para já ir estudando para a realização das nossas atividades avaliativas. Por conseguinte, vocês vão fazer o estudo, eu vou postar aqui, não sei como dividir aqui, mas eu vou postar uma divisão de grupo aqui no grupo do WhatsApp, e aí vocês devem realizar a leitura dos textos, né, que vão estar aqui, e produzir um fichamento. Eu vou postar também o que é um fichamento, né, como se deve fazer esse fichamento a partir das orientações que nós temos aqui, certo? Então, vou postar as orientações da atividade, vocês devem realizar a atividade e trazer no nosso próximo encontro, certo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.